Olá, igreja. Eu me chamo James e hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que tem o título de Uma Coisa. Eu quero falar um pouco sobre a vida de Davi, que a uma coisa dele era a presença de Deus. Davi, ele priorizava o reino de Deus. E para começar, eu quero compartilhar uma mensagem que fica no livro de 1 Crônicas 13, 1 ao 3. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Como todos sabem, o reinado de Saul foi um reinado de fracasso, porque eles não priorizavam o reino de Deus, E Davi, ele era um cara que queimava pela presença de Deus, e após ele assumir o seu reinado, qual foi a primeira coisa que ele quis? Trazer de volta a arca. Ou seja, trazer de volta a presença de Deus junto com ele. Agora imagine ele convocando todo aquele pessoal lá, talvez o pessoal pensando que, nossa, Davi agora é o nosso rei, talvez essa reunião ele está convocando para nos informar uma nova tática de batalha, talvez umas novas armaduras, umas novas vestimentas, mas muito pelo contrário. Davi estava convocando aquele povo para quê? Para trazer de volta a arca, que era a presença de Deus, que tinha sido roubado pelos filisteus e que no reinado de Saul ele não tinha priorizado em trazer de volta a arca. Davi entendia que a presença de Deus fortalecia ele, fortalecia o povo, Como diz em 2 Crônicas 27, 6, que Jotã foi fortificado, Aqui diz, 2 Crônicas 27, assim se fortificou Jotã, porque dirigiu aos seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Então, isso era muito claro para Davi, que para ele ser forte, a presença de Deus teria que estar presente com ele, E também, uma das coisas que Davi entendia, que na presença do Senhor havia alegria em abundância. Salmos 16 e 11 diz, na sua presença há plenitude de alegria, Então, vamos voltar lá para 1 Crônicas, de volta, 13 e 8, que diz o seguinte: Davi e todo o Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, cimbalos e trombetas. Ou seja, eles estavam, após terem todos decidido irem de volta atrás da arca, que tinha sido roubado pelos filisteus, e depois eles terem resgatado essa arca, eles estavam vindo com a arca alegres, porque a presença de Deus, ela traz alegria, Então, como é que eu posso te dizer? Convide Deus para se fazer presente na sua casa, porque com a presença de Deus, a sua casa vai ser um ambiente mais alegre. A gente vê isso claramente quando, após de acontecer, que eles estavam trazendo a arca ali, ter dado todos aqueles problemas lá, e um acabar ali morrendo e tudo, e Davi teve que deixar a arca na casa de Obed-edom, E a palavra de Deus diz que Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom. Eu vou ler em 1 Crônicas 13, 14, que diz: assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Ou seja, a arca estava na casa de Obed-edom, ou seja, a presença de Deus estava na casa de Obed-edom. E eu convido você a querer ter a presença de Deus em sua casa. Talvez a família de Obed-edom antes estava vivendo uma crise familiar, talvez uma crise no casamento, talvez falta de diálogo em casa, mas assim que a arca de Deus
foi deixada na casa de Obed-edom, a palavra de Deus diz que a casa de Obed-edom foi abençoada, ou seja, igual que eu tinha citado antes ali, a presença de Deus trouxe alegria, a presença de Deus fortaleceu, né? E uma coisa muito interessante em 2 Samuel 22:13 diz: brasas de fogo se acendem na sua presença, diante da sua presença brasas de fogo se acendem, ou seja, talvez a Obed-edom, sua família tivesse talvez vivendo um relacionamento frio ou morno, mas após a chegada da arca, a chegada da presença de Deus, tudo mudou, tudo prosperou, tudo aquilo incendiou, ou seja, a presença de Deus tem o poder de incendiar tudo aquilo que está frio, seja o teu casamento, seja o teu relacionamento com teus filhos, seja o teu trabalho, enfim, várias áreas. Então a presença de Deus, ela não deixa aquela coisa morna, né? Ela vem e realmente incendeia, aquece. E Davi, ele era um cara que ele entendia disso, que ele necessitava da presença de Deus. Então, o título da minha mensagem era, né, uma coisa. Então, qual é a uma coisa de Davi? Uma coisa de Davi é a presença de Deus. Como eu citei antes ali, que após ele ter assumido o reinado, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás da arca, ou seja, ir atrás da presença de Deus, porque ele priorizava o reino de Deus. Engraçado que esses dias eu fazendo uma leitura lá, eu descobri que no dicionário americano até pouco tempo atrás não existia até então o plural para a palavra prioridade. Eles entendiam que prioridades no plural já deixava de fazer sentido, porque aquilo que você ia fazer por segundo já não era mais uma prioridade, porque prioridade é aquilo que vem primeiro, vem de primazia. Então, Davi sempre colocou a presença de Deus na frente, por isso que Deus o abençoou de uma forma maravilhosa, né? Eu vou ler em Salmos 27:4, que diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, talvez essa oração de Davi tenha sido um momento que ele estava fugindo, né, dos seus adversários que estavam perseguindo. E como a gente sabe, Davi, ele, quando ainda acompanhava Saul, ele via no palácio, ele comia do bom, do melhor, ele deitava na melhor cama, e após ter toda aquela reviravolta e Saul perseguindo, seus inimigos ali o perseguindo, talvez ele dormindo numa caverna, a oração dele não foi Senhor, me traga de volta a minha cama, me traga de volta a minha comida, me traga de volta o meu palácio. Mas o que Davi fala? Uma coisa, ele não pediu duas ou três, mas uma coisa, que a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, Davi queimava pela presença de Deus. Davi era um cara que ele sabia que as outras coisas só não valeriam a pena sem a presença de Deus. Ele poderia ter todo o reinado, ele podia estar dormindo na melhor cama, ele tendo o melhor emprego, talvez na melhor casa, o melhor carro, mas ele não seria feliz, ele não estaria alegre. Por quê? Porque a presença de Deus é que trazia toda a alegria para ele. E agora eu quero ler em 1 Crônicas 17:1, que diz: e aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Davi, ele era um cara extraordinário, que ele entendia que ele morava num palácio, morava numa construção ali linda, e aquilo que era a única coisa dele, aquilo que ele mais queimava, que era a presença de Deus, morava numa tenda feita de pano. Qual que era o anseio, o desejo do coração de Davi? Era construir um templo para a habitação de Deus, né? Até a palavra diz aqui que o profeta, que Deus falou ao profeta Natã e disse que Davi não iria construir, mas sim a sua descendência, né? Foi Salomão lá que construiu e tudo. Então, o que eu quero deixar para você hoje é
Deixe Deus habitar no seu coração, deixe Deus habitar na sua casa. Não tenha sombra de dúvidas que Deus está querendo entrar, habitar, Ele quer trazer de volta a alegria, Ele quer incendiar aquilo que está morno, aquilo que está frio, Ele quer restituir a sua força. Porque quando a gente está fraco, a gente não resiste às provações, às tentações. E com a presença de Deus, a gente é forte. Pode vir a tentação, pode vir a provação, mas a gente vai estar forte, a gente não vai estar desanimado. Pode vir aquelas situações que talvez dá um baque na nossa vida na hora, mas a gente não vive em cima daquilo, porque a gente está fortalecido no nosso Deus, a gente é alegre nele. É isso que eu quero deixar hoje para vocês, que a presença de Deus habite no coração de vocês. A gente sabe já no Novo Testamento, né, que nós somos a habitação, nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que ser um povo alegre, um povo fortalecido, um povo que queima, um povo cheio da presença de Deus. É isso que eu queria deixar hoje para vocês.